Aleluia. Quero convidar os amados irmãos a abrir a sua Bíblia ao livro de João, capítulo de número 8. Livro de João, capítulo de número 8. O título diz: A Mulher Adúltera. Todos encontraram, amém? Livro de João, capítulo de número 8, nos diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar tua cabeça por um minuto. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, agradecemos pela oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos. Em teu nome, Jesus, Espírito Santo esteja conosco, convidamos o Senhor nesta noite. O Senhor é o convidado mais especial, Senhor. Fala aos nossos corações, às nossas almas, de maneira clara, objetiva, simples, para que venhamos compreender, Senhor, a tua vontade, para que venhamos ser direcionados pelo Senhor. Pai, desde já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Desocupe suas mãos, tome seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Esse é um tema muito conhecido sobre a mulher adúltera, muitas vezes pregado e falado sobre as pedras que são lançadas sobre a vida daqueles que estão em algum erro. E isso é normal, irmãos. Muitas vezes, ao ouvir alguém pregar, a maioria das vezes a gente ouvimos a pregação que fala sobre o céu e o inferno. E aí fica ali um pensamento. Muitos, quando vão para a igreja, dizem: eu vou lá só para ficar escutando que eu vou ser condenado, ou isso, aquilo. O Evangelho de Jesus, quando anunciado, em 1 Marcos, ele diz que ele veio para anunciar esse Evangelho. Uma oportunidade que nós temos de a nossa mente ser aberta. Assim como o homem e a mulher, ela vai para uma faculdade para adquirir ali um conhecimento a mais. Ele vai para se especializar em alguma área. Então, quando nós buscamos o conhecimento, há uma parte da nossa mente, do nosso cérebro, que vai ser amplificado. Então nós vamos poder ter um direcionamento melhor, uma fala melhor. Vamos poder nos direcionar a outras pessoas de uma maneira já capacitada. Assim é o Evangelho. O Evangelho em si, ele não se trata de levar pessoas ao inferno, mas nos faz ter conhecimento. Eu quero comparar o Evangelho hoje como uma faculdade de advocacia. Quando você vai para uma faculdade para cursar advocacia, você vai aprender sobre leis. O Evangelho é da mesma maneira. Nos ensinará as leis, mas as leis divinas.
Quando nós aprendemos as leis do Senhor, aí sim, nós podemos decidir, dentro de cada um de nós, o que é certo e o que é errado. A decisão de certo e errada, ela é individual, ela não é coletiva. Eu disse a decisão. Nós decidimos o que é certo e decidimos o que é errado para nós. É uma escolha. Eu decido se eu trabalho hoje ou não. Alguém pode te obrigar a trabalhar? Não, ninguém obriga ninguém a trabalhar. A não ser que você seja um escravo. Aí você é obrigado. Agora, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, para o decorrer da nossa vida, quando olhamos para a família, quando nos deparamos com o que nós chamamos de tempo, a vida ela ensina. A vida ela nos traz coisas boas e consequências ruins. Porque a vida ela não dá coisas ruins para a gente. É a escolha. É o que plantamos. Todo mundo tem a mesma oportunidade. Alguns dizem, mas eu não nasci rico. Mas há muitos que nasceram em berços humildes que se tornaram milionários. Alguns podem dizer é privilégio. Mas quando a gente estuda a vida de alguém que foi bem sucedido, a gente entende que ele se privou de muitas coisas. Um ia passear, ele estava estudando. Um estava viajando, ele estava dentro do quarto, debruçado nos livros. E quando ele começa a trabalhar, uns diziam, eu vou tirar férias, ele continuava trabalhando. E quando ele chegou no objetivo, ele diz, hoje eu não preciso trabalhar, porque tem pessoas que trabalham para mim. E aquele que não se preocupou, aquele que não abriu mão de nada, vai passar o resto da vida trabalhando. A consequência da escolha, ela é notória na nossa vida. Pastor, o senhor não vai pregar? Já estou pregando. Em João 8 fala sobre escolha. João 8 fala sobre decisões. Irmãos, Jesus escolheu vir e ser sacrificado. Foi a escolha dele. Quando você estuda a Bíblia, quando você analisa a vinda de Cristo, por que a cruz do Calvário, quando você entra na questão histórica, Jesus ele vem para pagar uma dívida. E ele paga na cruz do Calvário com o sangue dele. Aquilo que eu e você nunca poderia pagar, ele pagou. Para a gente cursar essa faculdade. A nossa faculdade, ela está paga por Jesus. Só que essa faculdade, a gente não tem um horário para entrar e não tem um horário para sair. A gente pode estudar o dia inteiro, a gente pode não estudar nada. A gente pode de vez em quando pegar a Bíblia ou nunca pegar ela. Mas no final da vida a gente vai acusar quem? Você já notou que o ser humano é especialista em colocar culpa em alguém? Tudo tem que ter alguém para ser o culpado. Não deu certo, ninguém diz não deu certo porque eu não fui capaz. Alguém diz não deu certo porque o outro não me ajudou, não me apoiou. Quem apoiou Jesus? Quem disse não bata nele, bata em mim? Ele não desistiu. Ele foi até o fim. Então, quando olhamos para a Bíblia, nós entendemos que aqui nós temos a oportunidade de aprender. E o aprendizado, certo é que ele não tem idade. Há crianças que já sabem ler e escrever e conhecem mais o Evangelho do que muitos adultos que estão dentro da igreja há anos. Eu me deparei com uma situação ao chegar na igreja, que eu via muitas pessoas há tantos anos na igreja, mas não conhecia a Bíblia. Eu fiz uma pergunta, falei, Senhor Jesus, como que pode? Pessoas tanto tempo dentro da igreja e eles não leem, eu estava fora da igreja e eu lia. Qual é o interesse? Conhecemos um Deus que cura.
Conhecemos um Deus do impossível. Conhecemos um Deus que quando tudo dá errado na nossa vida, a gente fala, meu Deus, me ajuda. Sabe quem é esse Deus? É o Deus que está em último lugar. É o Deus que a gente deixa em último lugar. Mas é nesse Deus que a gente espera um dia ir para o céu. Mas a gente abandona Ele. Com as nossas atitudes. As nossas atitudes demonstram quem nós somos. Nossas palavras muitas das vezes podem ser egoísta, vaidosa. Às vezes pode ter mentiras para sair de situações. Mas as nossas atitudes diz quem realmente somos. Já conheceu alguém que você olha e diz a pessoa é ruim, mas quando você mais precisa é aquela pessoa que te socorre? O que ela falou não tem importância diante da atitude que ela teve. As atitudes falam muito mais do que palavras. Jesus termina o ensinamento da vida terrena, do Evangelho, na cruz. A confirmação de que Ele amava não estava em palavras, estava em uma atitude. Ele morreu por nós. Glória. E certo é que toda religião declara isso. Não é assim? Tem alguma igreja que diz que Ele não morreu por nós? Todas dizem. E nós fazemos o que por Ele? Na maioria das vezes, somos egoístas. Por isso que a salvação é pela graça, não pelas obras. A salvação, nós não temos mérito nenhum, nós não merecemos ser salvos. Nenhum, nem eu, nenhum de vocês merece. Pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pelas nossas fraquezas. Porque se esfria, deixam a Deus. Se dói o pé, não busca a Deus. Buscamos a Deus quando? Irmãos, o princípio do Evangelho é amor. O princípio do Evangelho é amor. A Bíblia diz que nenhum de nós amou a Cristo. De tão falho que nós somos. A Bíblia diz que Ele nos amou. Aí muda toda a história. Você sabe o que é amar primeiro? Existe um detalhe em quem ama de verdade. Ele sabe que você tem falhas, mas o amor dele está acima disso. Ele sabe que você tem limitações, mas o amor dele te faz ir além. Ele sabe que você não consegue, mas no amor dele ele te ajuda a chegar lá. Por isso que era necessário a cruz. O recomeço de uma história é muito difícil. Deixar para trás pensamentos, costumes, parece ser quase impossível. Mas quando vemos alguém no leito de um hospital, à beira da morte, praticamente todo mundo, se não todos, luta até o último fio de insistência, de fé, de determinação. Quando eu digo determinação, porque pede-se oração para todo mundo. Me ajuda, ore. Tem um grupo, pede naquele grupo oração. Vai em todo mundo e está pedindo, me ajuda, ora. Pede a Deus. Então há uma determinação, há uma constância em pedir a Deus um grande milagre. Mas existem pessoas, e há muitos relatos que ao ver o seu filho morrendo, ou já morto, dobrou o joelho, não pediu para ninguém orar. Falou, meu Deus, Senhor que eu sirvo, Tu és dono da vida. E viu aquela criança voltar à vida. Eu já vi pessoa podre. E muitos aqui estavam lá e viram, diante de toda a igreja, ele veio apodrecendo. Não tinha mais as peles das mãos e dos pés. E 7 dias depois viram um jovem que há 6 anos os médicos não conseguiam curar. Chega aqui com a pele restaurada. Pessoas com câncer
que foram curadas. Tantas histórias, irmãos, que nós vemos. Eu não estou falando lá de trás, eu estou falando de tempos atuais, eu estou falando de coisas que eu te levo na casa das pessoas e mostro para você com os laudos de medicina que eles têm. Te levo em casa de pessoas que outrora estavam no tráfico, agora não está mais. Que faziam coisas horríveis, hoje não faz mais. O que mudou a vida dessas pessoas? A faculdade mais cara que existe não é a de medicina, como muitos dizem. É a faculdade da vida. Aonde você perde, talvez você não tenha a oportunidade nunca mais de reaver o que perdeu. Você quer um exemplo? Quando você perde alguém que você ama, e aquela pessoa morreu com uma mágoa, como que você volta atrás? Alguém pode me dizer? Não dá. Mas quando nós observamos a palavra de Jesus, Ele ensina a gente a procurar os irmãos, a procurar os parentes, aquele que está à nossa volta, e pedir perdão. Se redimir. Porque não sabemos o tempo de vida que aquela pessoa tem. Não sabemos quando que ela vai ser chamada de volta. É isso que acontece. Evangelho é reconstrução de família, é reconstrução de lar, é reconstrução de histórias que estão sendo perdidas e as pessoas deixam passar despercebidamente. Criamos um vínculo com muitos amigos, mas quando você tem uma briga com um casal, o amigo diz, larga dela. A amiga diz, melhor você viver sozinha. Mas ninguém chora tuas lágrimas, ninguém sente tua dor. E Jesus diz, persevera. Alguém diz, mas você é humilhada e você ainda continua. E Jesus diz para você, não, continua. Hoje você está chorando, mas amanhã você vai sorrir. O salmista disse isso no Salmo 30, verso de número 5. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Não existe reino de Deus sem sacrifício. Ninguém vai chegar ao céu se não houver um sacrifício de nossa parte. E o sacrifício para nós é a obediência, e é difícil. É difícil obedecer a Deus, porque a vontade de Deus é essa, que você nunca largue seu marido, nunca deixe teus filhos, nunca abandone teus amigos, que você seja fiel, que você tenha boas atitudes, bons pensamentos, que você não xingue, não mate, não roube. Mas na sociedade que nós vivemos é difícil, porque aprendemos, se alguém pisar no teu pé, dá um coice. Não é assim? Se alguém roubar você, vai lá e chama a polícia, chama ele de ladrão. Não é desse jeito? Jesus disse, se alguém roubar você, te pedir uma túnica, dá outra. Tem duas, dá outra. Jesus ensinou assim, bateu numa face, dá outra. Mostra agora quem habita em você. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que todos têm similaridade com essa pergunta. Quem é que sonha? Todo mundo aqui já sonhou? Vocês sabem o que é sonhar? Existe um fato que as pessoas ignoram. Em Atos 2, na descida do Espírito Santo, no cumprimento da profecia de Joel, o Espírito de Deus se derramaria sobre toda a carne. Teriam visões, sonhos. Um meio de comunicação muito comum entre Deus e o homem é o sonho. Você nunca teve um sonho e ele aconteceu? Você nunca foi num lugar e falou, poxa, eu já sonhei que eu estava aqui? E você não desperta. Só que vai chegar um dia. E esse dia vai chegar. E todo culto eu gosto de dizer isso. Vai chegar o dia que você vai morrer. Eita glória. E esse dia ele é maravilhoso. É um dia especial na humanidade. É um dia ao qual Deus preparou para cada um de nós, que eu acho ele tão maravilhoso, porque no dia da morte não importa se é branco, se é negro, se é pardo, se é grande, pequeno, gordo ou magro, quando o dia chega, acabou. Não importa o lugar que vai ser levado, acabou. Se é orgulhoso, se é humilde, acabou.
Nesse dia, ninguém é diferente. É tudo igual. No fim, todos apodrecem. Agora, eu te faço uma pergunta. E depois? Toda faculdade, ela tem um término. E a prova final nossa é a morte. Só que não dá para saber se a gente é aprovado se não passar por ela. Então tentamos fazer o melhor que nós pudemos aqui, para chegar naquele dia e dizer, valeu a pena. Só que é uma escolha nas nossas atitudes. A escolha ela é minha, a escolha ela é tua. A gente pode escolher tentar seguir um caminho que a gente acha que é certo, com o nosso tempo de vida, talvez 50 anos, 40, 80, ou tentar seguir um caminho que há mais de 2000 anos estão dizendo que é um caminho certo. Diante de uma diversidade de tantas religiões que nós temos hoje, diversidade de pensamentos, de estudo, vou falar em base do que eu tenho vivido, de ver pessoa podre, de ver pessoa com câncer. Certa feita eu olhei para o evangelho e eu perguntei, será que é verdade mesmo? Falei, Senhor, se tudo que eu estiver falando para todo mundo for uma mentira. Fui na casa de alguém um dia, Deus curou uma mulher do câncer. Eu falei, Senhor da glória. Falei, como que o câncer pode desaparecer? Eu fui, certa feita, numa casa com os irmãos, e havia uma senhora, e ela mancava de uma perna, e eu escutei o Espírito Santo dizer que iria curar ela. Ela ficou sã naquele mesmo momento. O menininho veio correndo e ele gritava, Jesus, 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 Jesus está aqui, Jesus está aqui. Ele chorava desesperadamente. Ele chorava e ele falava, olha, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Havia muitos irmãos comigo naquele dia, eles estão aqui presentes. Não era um homem curando uma mulher, era o próprio Jesus. Só que hoje, olhando para Jesus, como muitos têm visto Ele. Muitos têm visto Jesus como o Espírito. A Bíblia declara que Ele está vivo. Aleluia. Glória a Deus. Agora, quando olhamos para a pessoa de Cristo, se tudo que está aqui é verdade, então muitas das coisas que praticamos são erradas. Por quê? Porque não houve conhecimento para a gente. Mas por que não teve conhecimento? Porque não tivemos a curiosidade de pegar uma Bíblia, de estudar. Não tivemos a curiosidade de ir lá escutar alguém falar. E certo é, irmãos, garanto para vocês que a maioria é mentiroso. A maioria é... Não acredite em mim, acredite na palavra. Irmão, se você começar a ler a Bíblia, você muda. Se você começar a ler a Bíblia, você muda. Porque o que muda a gente é a palavra. Não é movimento, não é expulsar demônio, não é ver cura. Existe uma promessa. O que muda o intelecto de um homem quando ele faz advocacia é ele entender que as leis existem. Sabe qual é o problema da maioria das pessoas? Quando eu vim para Cristo, eu gostava de resolver os problemas assim. Eu vou chamar 2 amigos meus, vai dar um cacete no C. Se você fechar eu, depois nós vai resolver. Eu vou pegar o revólver e vou meter bala no C. Era fácil de resolver. Eu descobri um método muito melhor quando eu vim para Jesus. Sabe o que o Senhor disse para mim? Observe o que a Bíblia diz. A lei é para os injustos, para os pecadores, para os devassos. Vai pela lei, você não vai ter problema nenhum. Mexeu comigo, sabe o que eu faço? Vamos ver o que a lei fala disso aqui. A lei tal me ampara, a lei tal me ampara. Tá bom. Vou dar um exemplo, eu tive um problema com um rapaz. Ele não me pagava de jeito nenhum, e eu fui conversando com ele, pega isso. Zap é bom.
E eu tapo uma pergunta e ele, não sei o que, debochando de mim. Tapo outra pergunta, ele tá debochando de mim. Eu falei, tá bom, já tem umas 10 conversas aqui, isso aqui já dá, já é suficiente. Eu falei para ela, filha, artigo tal, da lei tal, do ano tal, me dá o direito de levar você na delegacia, abrir um boletim de ocorrência contra você, bloquear o teu nome, vou pagar um advogado, vou fazer questão de ver você num fórum e dizer que eu sou mentiroso com tudo que você falou e está gravado nos autos. Ele me pagou. Precisei ameaçar ele? Isso não é ameaça, isso é a verdade, eu ia fazer. Muitas das vezes as pessoas não conhecem os seus direitos. Você não conhece. Vou dar um exemplo. Quantos de vocês trabalha com carteira assinada? Trabalha para empresas, mas não conhece os seus? Não conhece. Não sabe que tem direito. E às vezes quer cobrar uma coisa que não tem direito também. Irmãos, então olhamos para a palavra, o ensinamento que ela nos dá. O que a Bíblia traz para a gente? Você sabe qual é o problema nos dias atuais? Eu vou olhar para a palavra de Deus, eu vou ser privado de muita coisa. Eu vou ser privado disso, eu vou ser privado daquilo, só olha para as privações. Mas e os seus direitos? E o direito de entrar na porta celestial? Glória. E o direito de estar com Jesus no último dia da tua vida? Quero fazer uma pergunta. Quantos de vocês hoje estão preparados para morrer? Quantos de vocês hoje aqui não tem medo da morte? Só tem medo. A gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Pastor, você tem medo? Eu vou te dizer algo, já dei esse testemunho. Eu orava para me morrer. Porque quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu estava saindo na porta de casa para praticar o suicídio, porque tudo estava dando errado. Eu estava perdendo tudo, família, perdi empresa, perdi tudo. Eu saí para tirar minha vida. Jesus parou na minha frente e mudou minha história. Mudou minha vida financeira, mudou minha família. Eu comecei a viver coisas que eu nem imaginava. Tenho contato com pessoas que se eu contar vocês não vão acreditar. Vão dizer, não, isso não é real. Irmãos, eu comecei a ver o sobrenatural de Deus. Só porque eu fiz uma coisa, disse, Senhor, vou te servir de verdade. Aleluia. Eu nunca me esforcei para mim impactar pessoas com palavras, com pregações. Eu gosto de ver quando a gente prega, as pessoas ficam nervosas, levantam. Eu já vi gente levantar e ir embora. Eu já vi gente levantar no meio da pregação e ter que sentar e cair endemoniada. Irmãos, eu já vi tantas coisas nessa caminhada. Só que de tudo que eu vi, ninguém conseguiu provar que é mentira. Aleluia. Nós temos o melhor ensino do mundo. E ele vem do Espírito Santo. Glória a Deus. Não se trata, irmãos, do que nós temos nessa terra. Agora nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. Quando você vai fazer uma prova, por que te dá medo? A pessoa, quando ela está bem preparada para a prova, ela estudou, ela está convicta, ela tem conhecimento. A matemática, vamos dar um exemplo, a matemática. Eu sou expert em matemática, pronto, para mim não tem problema, domino tudo. Continha do mais e do menos, e continha do menos e do mais, sei tudo. Não é assim? Chega lá, está pronto. Borracha de um lado, lápis do outro, ou o notebook, o tablet ali, não importa. Começou, deu tempo, olha, fala, é fácil. É fácil, é fácil. Teve medo? Não. Por que não teve medo? Porque estava pronto. Agora, por que se teme a morte? Porque ninguém sabe o que tem do outro. Alguém aqui sabe para onde vai? É lindo, Jesus. Aleluia. Alguém sabe para onde vai? Aleluia. Ei, tem muita gente que não se preocupa com isso.
Fazemos planos, a Bíblia diz que a gente não deve fazer plano, porque o amanhã não nos pertence. Devemos perguntar, Senhor, se o Senhor me permitir, a vida está na mão dele. Não temos controle sobre isso. Não temos controle sobre as catástrofes que acontecem. E um dia de ventania, de chuva forte, de ventos horríveis, o que você faz? Deita e dorme suavemente? Ou você fica ligado, atento, se o teu telhado não vai voar? Não é assim? Tem mais algum medroso igual eu que ajoelha e fala, Senhor, tem misericórdia, só porque eu estou me tremendo todo aqui, que eu morro de medo disso? Tem mais medroso igual eu aqui. Eu não tenho medo de demônio, mas de chuva eu tenho, irmãos. Sabe o que acontece? Eu não sei o vento, se é um furacão, se é um ventinho, mas se de repente passa, acha um parafuso fora do lugar, porque tem gente que não cuida do telhado, e só descobre que não tem proteção quando passa o vento. E depois vai avaliar, o pedreiro diz assim, sabe por que levou teu telhado? Porque estava tudo solto. Tem muita gente que não se preocupa. Não tem preocupação. Para mim tanto faz. Mas quando está à beira da morte, será que é assim mesmo? Irmãos, Jesus disse, se possível, afaste esse cálice de mim. Vou te fazer outra pergunta. Como morremos? Existe um processo. Tem gente que deita, você fala, tá rindo. Tá não, já foi embora, filho. Agora tem gente que vai para o hospital, para de comer. Tem gente que fica no leito agoniando. E agonia, e agonia, e agonia. E não vai embora, e não vai embora. E não tem mais jeito de viver. Cada um de nós temos um tempo chamado vida. O nosso tempo de vida, ele é muito importante. O que vamos fazer no nosso tempo de vida? Que escolhas iremos tomar? O que iremos plantar na nossa vida? Conhecemos Jesus por muitas pregações, Jesus bonzinho, não é assim? Deus bom. Deus é bom? Deus é bom? Sim. Deus é fogo consumidor? Sim. Deus é justiça? Sim. A justiça se aplica em dois lados. Quando você olha o que representa a justiça no nosso país, tem uma boneca lá, tem numa mão o quê? Uma balança e uma? Opa! Se Deus é justo, numa mão é espada, na outra é balança. Aí o negócio fica complicado. Agora presta atenção nisso. O Senhor, Ele é bom para as obras boas nossas. O Senhor, Ele é justo para as nossas obras de justiça. O Senhor, Ele é bom para corrigir os nossos erros. O Senhor, Ele é justo para não deixar a injustiça entrar no reino. Só que no meio disso tudo está nós. O que estamos fazendo? Como estamos vivendo? E eu gosto de pensar, e o dia que eu morrer, vai ser uma festa danada. De muita alegria, irmão. Vai ser um dia de festa, vai ser tremendo negócio. Aí os outros falam assim, não, é sim, meus inimigos vão pular dessa altura, você vai morrer, acabou. Não perturba mais nós. O inferno então vai falar assim, agora acabou, mas aí vem outro. Glória a Deus. Morre Elias, fica Eliseu. Jesus foi, mas deixou os discípulos. Tem mais.
Só que a questão disso tudo está na justiça do Senhor. Quando nós olhamos o texto, e eles vêm e pedem para Jesus apedrejar aquela mulher, porque ela foi pega em um ato de adultério. E na lei judaica, o adultério, ele era mal visto. E nos nossos dias também. Levanta uma mão de uma mulher aí, levanta uma mão, irmã, assim, que fala assim: eu gosto de ser traída. Tem não? Tem não? Uma que gosta de ser traída, levanta a mão. Um varão que gosta de ser traído, levanta a mão. Tem não? Tem não? Nenhum? Nenhum? Tem não, né? Se o teu marido te trair, você quer que joguem pedra nele? Não responda, porque tem mulher que vai falar: taque pedra grande. É ou não é? Tem homem que, se deixar, fala assim: ó, você quer que taca pedra na tua mulher? Fala: traz de caminhão. É, não é assim? Por isso que a justiça de Deus é tremenda, porque Ele não deixa. O que o Senhor faz é nos ensinar como agir nos momentos de maiores dificuldades, de maiores problemas em nossa vida. Aí vem o ensinamento de Jesus e as consequências das nossas atitudes. Verso 6: isso diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. Essa mulher, mestre, foi pega em ato de adultério. Diz a lei de Moisés, ela nos manda assim, que apedrejemos esta mulher. Ela deve ser morta. Jesus inclina e ele começa ali a escrever. No livro de Jeremias, capítulo 17, o verso de número 13, nos dá um respaldo disso. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas. Aqueles que se apartam do Senhor têm o seu nome escrito na terra, porque abandonam a fonte de águas vivas. Aleluia. O abandonar o Senhor é dizer: vou andar pelo meu próprio conhecimento, vou caminhar com as minhas próprias pernas, sou autossuficiente para sustentar minhas decisões, não preciso do conselho de ninguém, da ajuda de ninguém, posso tomar decisões por conta própria. Só tem um detalhe: pode tudo, só não tem controle sobre a morte. É essa parede que nos bloqueia. É aí que nós encontramos uma grande situação. Jesus está em uma situação agora entre vida e morte, e uma palavra dele vai decidir se vive ou morre. E às vezes nós não entendemos uma coisa: quantas vezes matamos alguém com uma palavra, acabamos com uma família com uma palavra, destrói-se um casamento com uma palavra, mata-se o jovem com uma palavra, destrói uma amizade por causa de uma palavra. Quantas famílias no seu núcleo foram destruídas por causa de palavras? Mas quem chegou no meio da situação e foi neutro para falar do que Jesus queria? Porque certo é que é difícil você chegar no meio de uma confusão e falar assim: olha, em nome de Jesus, diz a palavra do Senhor, a primeira coisa que vai te acontecer, tome-lhe uma patada. Alguém chega e diz: lá vem o crente. Mas se for um crente fervoroso, devia fazer como Elias, né? Desça fogo do céu, consuma tudo, né? Aí acaba a briga.
Quem para salvação, salvação. Quem não for salvo, não fica salvo. Pronto, tudo certo. Mas ninguém quer isso, né? A Bíblia diz que Deus, ele conhece o coração. Ele sabe as nossas intenções. Quantas vezes pessoas falam coisas em momentos errados, trazem palavras para o outro, mas não é o que realmente a pessoa quer. Ela está nervosa. Ela não tem autocontrole sobre a personalidade que ela tem. Ela não tem controle na língua. Quantas pessoas já disse coisa que não devia, depois volta e não sabe onde enfiar a cara? Você me desculpe. Aí chega em casa e fala assim: acho que falei demais. A consciência fica desse tamanho. Aleluia. A Bíblia diz que isso é um candaleiro de fogo colocado sobre a pessoa. Algo que o Senhor fez para nós chama consciência. Já disse alguma vez na tua vida: estou com a consciência pesada? Sim. É um monte de brasa amontoada na tua cabeça. Aleluia. É o Senhor fervilhando em você para você entender que você errou. É o Espírito Santo dando a oportunidade do arrependimento. É o Senhor dizendo dentro de ti: tem jeito. Se te arrepender, tem jeito. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eles queriam que Jesus tomasse a decisão da vida e da morte. Mas o texto nos diz que eles estavam tentando. E no verso 6 escrevia com o dedo na terra o nome deles. Se apartaram de Deus. E como em Jeremias 17 está escrito, o nome dos acusadores estavam escrito, sendo escrevido na terra. Deixaram a Deus. Sabe o que é deixar Deus? Desejar a morte de alguém. Quantas vezes pessoas desejou o outro longe? Tomara que esse parente suma, desapareça, não volte nunca mais. Quando Jesus começa a escrever, está se cumprindo o que Jeremias estava dizendo. Porque Jesus, ele conhece a nossa intenção. Preste bem atenção numa coisa. Eu sempre digo para a igreja: se eu estiver mentindo, maravilha. Bom para muita gente. Mas se eu estiver dizendo a verdade, sabe qual é o problema? Que não vai dar para chegar diante do Senhor e dizer: eu não sabia. Não dá para falar isso mais para Ele. Agora, quando olhamos para isso, e como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele dentre vós, está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Primeiro ele, ao ver os homens chegar, ele examina. Em Mateus 6, Deus não está preocupado com o que você fala na oração do Pai Nosso, mas é o que Ele vê. Por fora pode ter uma casca dura, horrível, mas por dentro pode ter um coração mole, quebrantado. E Deus, Ele vê o que está dentro. Você nunca vai ver um guerreiro, um soldado com sua armadura preparado para a guerra. Você nunca vai ver o que está dentro, você só vai ver a casca por fora, porque ele está preparado para guerrear. Mas o Senhor, olhando para dentro de alguém, Ele vai saber que ele está pronto para morrer. É isso que muitos não entendem. Eu não gosto dela, não gosto dele pelo que eu vejo, mas o Senhor te ama porque Ele também vê o que está dentro de você. Eu não gosto dela, eu não gosto dele porque fez isso, fez aquilo, vai estar fazendo aquilo. E Jesus ama você porque Ele sabe quem você é e o potencial que você tem. Então Ele olha para dentro da pessoa e Ele entende a circunstância, Ele entende a ocasião, Ele sabe o porquê que você foi levado a fazer aquilo, mas também Ele sabe que tem jeito. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, tem mais pessoas matando pessoas do que pessoas sendo condenadas por Jesus.
Porque até aqui não existe uma condenação de Cristo. O julgamento não chegou. Então há tempo para nossa alma ser restaurada, reestabilizada. Há tempo da gente continuar o aprendizado. Há tempo da gente olhar para Jesus e entender qual é o objetivo da palavra de Deus. E o objetivo dela é nos ensinar a se abster de muitas coisas que podem nos levar a uma decepção eterna. Ao ouvir ele dizer, apartai-vos de mim. Meu Deus, meu glória. Ele foi bem claro quando eles insistem. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Jesus, ele dá o direito para nós. Você não tem pecado? Então se eu não tenho pecado, eu posso tacar pedra. Sabe qual é o problema? Quem de nós não pensa algo errado? É que quando a gente começa a aprender, a gente vai deixando as coisas gradativamente. A gente muda gradativamente, a gente não muda da água para o vinho. Tem gente que acha que é assim, é uma vara de condão, é uma mágica. Pum, mudou. Meu Deus. Você sabe o que acontece com alguém que é viciado? Quando ele abandona o vício, ele passa por tempo de abstinência. Ele passa pelo tempo da provocação, mas Deus fez um milagre, mas o diabo não vai deixar de te provocar. Eu lembro que eu bebia demais, cheguei a ter como alcoólico. E quando eu parei de beber, diziam para mim, dá leite para ele. E a minha vontade era de mandar ir para aquele lugar, se é que vocês me entendem. Eu vou falar de novo, vou mandar. E eu parei, pensei e falei, Deus, o que eu faço? Fala, por que você parou de beber? Aí um dia chegaram para mim e falaram assim, quer leite? Todo mundo reunindo bebendo. Eu falei, não. Falei, se eu não bebo mais, porque eu entreguei minha vida para Jesus. Aleluia. Nunca mais brincaram comigo. Os que bebiam não bebem mais. Os que tiravam a sarra por causa de bebida, hoje não bebem mais. Glória. Tudo bebedor de leite. Aqui. Irmãos, é tremendo isso. Pega, Eu poderia dizer hoje, né? Tá tomando leite, né? Irmãos, quem nunca errou, quem nunca falhou, só que tem um algo no meio das nossas falhas, dos nossos erros. Existe o que para muitos falar é pecado, você está no pecado, você vive no pecado, você isso e aquilo. A Bíblia nos diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Sabe o que é ignorância? Você não conhece, você não sabe. Jesus. Aleluia. Por isso que eu comparo com a maior faculdade na terra é a Bíblia. Porque ela tem poder de libertação. Maravilha, Deus. A maior libertação não é tirar um demônio, não é tirar uma enfermidade. A maior libertação é sair do sistema que o mundo nos oferece. O mundo, ele tem um padrão. E quem está em Cristo não vive dentro do padrão do mundo. Ele é tirado, ele é separado do mundo. Porque ele não pertence mais a isso aqui. Porque ele não passa mais a ter medo da morte, mas ele espera esse dia porque ele sabe que ele vai ter um encontro com o próprio Senhor. Aleluia. Alguém pode olhar para mim e pode dizer, mas esse evangelho é mentira. Aí eu te questiono e te faço uma pergunta, porque há mais de 2000 anos, nenhum dos grandes estudiosos conseguiu provar essa mentira. Por que os sinais que a Bíblia diz há mais de 2000 anos ainda continuam acontecendo? Como que se explica uma cura? Como se explica alguém que morreu voltar à vida? Glória a Deus. Aleluia. Não tem medicina que consiga fazer o morto ressuscitar, mas tem um nome chamado Jesus Cristo que tem esse poder e ainda acontece. Irmão, quando nós olhamos para Jesus, existe um algo maravilhoso. Quem tem mais de 40 anos aqui, sabe que muitas estrelas da mídia passaram.
E morreram. E a gente não ouve mais as músicas deles. Não vê eles mais na televisão. Quantos artistas outrora, mulheres aqui acima de 40 já olharam e acharam aquela mulher a coisa mais linda, quis andar igual ela, mas cadê ela? Está num asilo, esquecida. Cadê a fama? Cadê tudo aquilo, aquele glamour? Onde foi parar tudo isso? Não existe mais. Tudo que está no mundo passa, tudo que está no mundo é esquecido. Só que quando nós vamos para Cristo, você pode ter 100 anos de idade, parece que você ainda é um jovem, porque Ele não esquece, Ele não abandona, Ele não deixa de lado, porque Ele não deixa de enviar alguém na tua casa, de te visitar. Por que aqueles que vão para a igreja, talvez você que não esteja em Cristo ainda, tenha se perguntado: ei, fulano, Bertano, por que você vai tanto para a igreja? Porque na igreja ele vai buscar alguém que traz alegria, que traz paz, que renova, que traz esperança, que faz coisas que muitos estão procurando e não conseguem entender. O que tem lá? Eu lembro quando eu novo convertido, eu li a Bíblia o dia inteiro. Irmãos, eu pegava de manhãzinho, tinha tempo para ler, estava no meu trabalho, sentava no caixa, ficava lendo o dia inteirinho, lendo, folheando a Bíblia o dia inteirinho. Minha mãe disse assim: virou fanático, né? Se não lê, é burro. Se lê, é fanático. Se não vai para a igreja, cobra. Se vai para a igreja, virou fanático. Não dá para entender. Glória a Deus. Fui com a minha mãe um dia enterrar um bichinho que ela tinha de estimação, uma mulher para gostar de gato, cachorro. Devia morar na Amazônia para ter lá um... Aí estamos enterrando e ela falando do fanatismo meu. Eu falei: mãe, a senhora acha que eu sou fanático, né? Então eu vou deixar a senhora escolher. E eu vou obedecer o que a senhora vai me dizer hoje. Escolhe, mãe. Eu indo para a igreja lendo a Bíblia fanático, ou eu no bar bebendo igual bebia? Ela falou: vamos embora. Até hoje ela não respondeu. Você sabe o que mudou? Que hoje eu sento na mesa com essa mulher, que se chama Roseli, eu falo: mãe, eu tenho algo para te contar que Jesus fez. Tem um milagre. Ela chora. Glória a Deus. Quando ela me chamou de fanático, preste atenção. Às vezes as pessoas não entendem certas coisas. Um dia eu fui para o monte orar e ela disse assim para mim: você vai sozinha tarde da noite? Eu falei: eu nunca estou só. Onde eu vou ele vai, onde eu piso ele pisa, onde eu chego ele já está. Eu falei: eu estou indo, mãe, estou indo com ele. E fui orar, irmão, porque eu nunca tive a dependência de ser humano do meu lado para eu poder fazer algo para Deus. Você quer ir? Vamos. Você não quer? Fica, porque eu estou indo. E eu voltei. Cheguei, desci do carro, e ela pergunta para minha filha: quem é aquele homem que desceu com seu pai? A minha filha vai lá em casa e fala: ninguém desceu com ele, não tem ninguém em casa não, só o pai só. No outro dia de manhãzinha ela fala assim: quem veio com você ontem à noite? O João, o obreiro João aqui, ia muito lá em casa, falou: não era o João, parecia com ele, mas não era o João. Falei: me conta como foi, o que você sentiu? Não, senti uma paz, uma alegria, mas você desceu do carro, ele desceu logo atrás, desceu de terno, todo arrumado, e ele foi andando atrás de você. Eu falei: alguém veio. Minha avó estava na casa e disse: ninguém desceu, Rosa. Ela falou: eu vi, eu não estou louca. Eu vi quem era. Falei: mãe, era ele. Eu disse para a senhora que eu não ando sozinho. Aonde eu vou ele está, onde eu chego ele está. A senhora pode ter a certeza. Não se preocupe o teu coração de mãe, porque aquele que eu entreguei a minha vida está cuidando como pai. Às vezes nós temos preocupação porque não entregamos verdadeiramente a Deus. Às vezes você se preocupa demais porque você não confiou na mão do Senhor, porque vai agir, porque vai fazer. Às vezes, irmão, só falta uma atitude nossa. Qual é a atitude nossa? Dar o primeiro passo. Parar para ouvir. Se a gente parar para ouvir o que Jesus tem para dizer, aleluia. Ele está dizendo assim: quem dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. Endireitando-se Jesus,
e não vendo ninguém, mais do que a mulher disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Sabe por que ele pergunta, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Porque quando tem alguém para nos matar, a gente não quer olhar na cara da pessoa. Provavelmente, ela não queria se virar. Ela não olhou nem para quem acusava e nem para Jesus. Imagina uma mulher de cabeça baixa e aquele povo matava, certa de que iria morrer. Pastor, por que o senhor falou tanto de morte no começo? Porque aquela mulher tinha certeza que ia atrás quem acusa e na frente quem solta. A nossa vida não é diferente. Se Jesus disser algo para a gente hoje, aonde está teu acusador? Se Jesus olhar para cada um de nós e disser para a gente, quem de vocês não tem pecado, condena alguém aí embaixo. É muito fácil condenar alguém, mas é muito difícil, é quase impossível estender a mão para um caído. É fácil você olhar para alguém e dizer, eu te dou uma cesta, eu quero ver você na casa de um endemoniado e falar, diabo, em nome de Jesus, sai daí. É fácil a gente visitar alguém para comer um churrasco. Difícil é você ir visitar alguém que está moribundo, fedendo na cama. Porque toda vez nós nos deparamos com alguém entre a vida e a morte. Sabe, quando eu vejo casais querendo se separar, estou pouco preocupado com os adultos. Mas e as crianças? Como ficam os filhos? Sabe o que me dói? É saber que um filho um dia vai olhar e vai falar assim, cadê meu pai? Cadê minha mãe? Quantas crianças acordam de manhã, o pai não está mais lá, a mãe não está mais lá. E alguém lá fora está dizendo assim, fez bem em ter largado. Fez bem em ter deixado. Não valia nada. E se Jesus tivesse deixado essa mulher morrer? Quem estava lá fora deu a oportunidade. Quem estava lá fora foi na tua casa dizer, eu vou orar pelo teu casamento, pela tua família. Eu vou orar pela vida dos teus filhos, que a partir de agora pode ter uma depressão e nunca mais ser um ser humano normal. Porque o que você gera na infância de uma criança, você vai colher as consequências daqui 20 anos. E tem muitas mães carregando filhos com problemas que são irreversíveis. Porque ninguém olhou lá atrás quando o mal estava acontecendo. Porque quando está atacando pedra, junta um monte de gente para jogar pedra. Mas é raro alguém estender a mão e dizer, não faz isso não. E as pessoas dizem, isso é coisa de religioso. Família é instituição de Deus. Igreja luta por famílias. Mas tendo em vista que hoje muitas lutam por dinheiro, né, fica difícil de falar. Mas quando olhamos para a palavra do Senhor, irmãos, Ele nos ensina na palavra as consequências que virão. E tudo tem consequência. É difícil. Então olhamos para a palavra de Deus e entendemos o que Deus quer da gente. Sabe, eu tenho um pensamento comigo. Sabe aquela pessoa que você detesta? Sabe aquela pessoa assim que você não pode ver que você tem raiva? Só tem um problema. Eita glória. Se ela for convertida, tu não entra por causa dela. No reino. Por quê, pastor? Porque no reino não tem inimigo. No céu não tem inimigo. Aleluia. Se não houver o perdão na terra, se não houver a reconciliação na terra, não dá para ficar dois inimigos lá no céu, não vai ter briga. Não entra. Aleluia. Aí olhamos e vamos dizer assim, Jesus não deixou eu entrar?
vamos ter que assumir as consequências dos nossos atos aqui. Quem aqui já roubou, já furtou? Tem alguém no nosso meio? Tem. Tá, glória. Tem. Pastor, por que a pergunta? Quando saía para roubar, qual era a consequência do roubo se pegasse? Cadeia ou morte? Cadeia. Então tinha escolha: cadeia ou morte. Se morresse, alguém matasse no ato, tchau. Então cadeia ainda tinha uma Tem muita gente que está vivo, mas está preso. Pelas atitudes cometidas aqui na terra, ainda está preso. Está preso aonde? Na área sentimental. Está preso no passado. Está preso na angústia, na tristeza. Está preso no sentimento de raiva. E precisa ser liberto dessa cadeia. Precisa sair de dentro dessa prisão. Porque tem jeito, porque existe uma liberdade, mas essa liberdade está em Cristo. Está todo mundo correndo atrás de uma coisa só e não perceberam. Todos correm atrás da mesma coisa e não percebem. E eu louvo a Deus que foi a primeira coisa que Jesus abriu na minha mente. Falou: não precisa correr mais não, filho. O que você precisa eu já te dei. Eu não pedi dinheiro, não pedi nada disso. Primeira coisa que eu falei: Senhor, eu de joelho no chão, eu quero duas coisas do Senhor que eu não tenho. A primeira é paz. Eu não sei o que é isso não. Me dá paz. A segunda, me dá força para suportar tudo que eu vou ter que passar dentro da igreja. Porque a arca de Noé está aqui, ó. Sabe o que é a arca de Noé? Tem tiranossauro, tem rex, tem leão, surucucu do brejo, tem tudo aqui dentro, irmão. Está tudo reunido. Mansinho, mansinho, mansinho. Mas e se levantar um, pastor? Jesus deixou Noé. Põe para dormir de novo. Irmãos, tá todo mundo querendo paz, mas está buscando paz em carro, em casa, em vários relacionamentos. Está procurando esse sentimento na bebida, nas drogas. Esse vazio nunca preenche. Não tem copo de cachaça que dê conta de encher. Não tem adultério que dê conta de encher. Não tem dinheiro que dê conta de encher esse espaço. Quanto mais tem, mais quer. Mas não preenche esse vazio que está dentro, porque só tem um que pode preencher: Jesus. O Senhor disse assim: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Aleluia! Só em Cristo temos paz. Aí descobrimos que não se trata do carro. Eu lembro que o irmão chegou para mim e falou assim: ei, você tem condição de andar de carro usado? Por que você anda com carro usado? Eu falei: vá cuidar da tua vida, irmão. Aleluia. Se eu que sou o dono não estou preocupado, está preocupado. Outro chegou outro dia para mim e falou assim: rapaz, eu tenho um terreno lá em tal lugar. Eu falei: tem mesmo? Ele falou: tem. Eu falei: rapaz, quanto é? Ele falou: é tanto. Eu falei: eita, pode até dar uma olhada. Eu olhei para baixo, dei risada. Aí falou assim: você quer? Eu falei: rapaz, por que você está oferecendo para mim? Aí eu fiquei quieto, né? Aí ele falou assim: não, que, né, você tem condição. Eu olhei bem para ele, dei risada de novo. Eu falei: não, pode dar uma olhada, vai que tem alguém interessado, né? Não é eu, mas vai que tem alguém, né? As pessoas olham para você quando você está em Cristo e você aprende, não sabe mais o que você tem ou deixa de ter. Olha para você e vai ficar sempre na dúvida. Vão olhar para você e ver que você é uma pessoa rica, mas a riqueza não está no dinheiro. A riqueza está dentro da gente, essa paz, essa alegria. Não se trata mais daquilo que eu tenho, daquilo que eu conquistei, mas se trata que eu tenho certeza da salvação. Quantas vezes, irmãos, nós estamos chorando para os cantos?
dormindo triste. Digo no plural, que é para não economizar a palavra. Quantas vezes você dorme brigado? Você vira as costas para as pessoas que estão do teu lado, pessoas que querem o teu bem. E Jesus, quando a gente tem paz com a gente mesmo, a gente não aceita mais o sentimento de tristeza. Chega em casa, a mulher, vou dar um exemplo da minha, tá que parece um elefante. Aí eu falo, o que é, o que foi? Fala logo. Eu lembro um dia que ela estava braba, chegamos na porta da igreja, falei, se caiu um endemoniado lá, já sabe, né? Vamos fazer as pazes? Ela olhou para mim e falou assim, vamos. E o medo de passar vergonha? Teve um dia, aconteceu uma situação, estava pronta, ela falou, não, estava brava com você. Passou, né? Já falou. Irmãos, não somos perfeitos, mas se olharmos para a palavra, Ele é perfeito. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher disse, mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus poderia ter condenado ela, sim ou não? Sim. Mas por que Ele não condenou? Porque Ele veio para salvar, não para condenar. O Evangelho não é para dizer você vai para o inferno, o Evangelho é para dizer tem jeito. O Evangelho é para dizer dá para mudar, dá para ser diferente. Você quer? Você pode ir para o céu. Dá para parar hoje com as coisas que desagradam a Deus e seguir um caminho com o Senhor. Mas pastor, eu não tenho força, eu não consigo. Não dá para andar de mão dada, anda atrás. Não dá para ficar firme hoje, continua caminhando, vai conseguir. Devemos aprender. A Bíblia diz, antes não conhecer do que conhecer e não praticar. Mas quando praticamos, as coisas começam a se endireitar na nossa vida. Aqueles que vêm para Jesus, quando ele vem, ele passa os piores momentos da vida dele. Eu vou falar a verdade para vocês. Fica estreito, tem uns que perdem tudo. Irmão, o negócio vira assim, você fala, meu Deus, eu falava para mim que para Jesus era bom, mas o negócio virou de ponta cabeça. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. É igual o povo quando estava com Moisés, né? E foi para o deserto. Tem que tirar o costume do velho homem. Só que tem muitas coisas que você vai ter que abandonar, porque Deus vai começar a te dar coisas novas. Então quando você começar a receber as coisas de Deus, as coisas velhas têm que sair. Só que a gente sente dor por quê? Porque a gente tem que aprender a se desapegar. Irmãos, é difícil. Para quem é acostumado a andar só de carro, tem que pegar o ônibus. É ruim demais o negócio. Mas para quem anda de ônibus direto, é bom demais não estar no carro. Mas qual que é o negócio? O problema é, irmãos, quando a gente está mal acostumado, parece que tudo que o outro faz para a gente é difícil. Então quando a gente tem humildade, não faz mais diferença se é de carro, se é de ônibus, se é a pé. O importante é que vai. Nada dói mais, porque aprendeu que o que tem valor não é as coisas que estão ficando. O que tem valor é para onde nós estamos indo. Glória a Deus. É para quem nós estamos indo. Irmãos, ele disse no verso 11: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te. Aleluia. Eu não. Vai. Mas não. Aleluia. Irmãos, eu quero te deixar um alerta. Talvez a gente não tenha muitas oportunidades de escutar Jesus dizer: hoje eu estou te perdoando. Talvez a gente não tenha mais a oportunidade de ouvir: hoje é o dia que você pode sair daqui liberto do teu pecado.
Sobre esta palavra eu estou dizendo, vai hoje. Ele te perdoa. Aleluia. Tem gente que acha que não recebeu e não vai receber o perdão de Deus. Ele, pela palavra, te perdoa. Mas não. Quem é o homem que pode falar sobre perdão de pecado? Aleluia. Irmãos, em João 20, no verso 19 em diante, Jesus aparece aos 11. Ele diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, no primeiro dia da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Mas, em João 20, ele já está ressurreto. Se tocaram nele, foi na carne. É ele. Está marcado, mas é ele. Tem furo na mão, é ele. Aleluia. E ele diz, aleluia, ele disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos, os lados, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. O verso 21 diz: disse-lhes, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, aleluia, também eu vos envio a vós. 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Para que, no 22, recebei o Espírito Santo. Uma, na próxima, Atos. Quando eu abro a Bíblia, capítulo 1, capítulo 2, a descida do Espírito Santo, dia de Pentecoste, aleluia. E estava ali as pessoas esperando, e quem vai anunciar a palavra é cheio do Espírito Santo, que recebe no capítulo de João de número 20. Então ele não recebe em Atos, recebe em João 20. Porque na primeira conversão quem está agindo é o Espírito Santo. Quem transforma, muda a vida é o Espírito Santo. E o homem que tem o Espírito de Deus, diz a palavra, aleluia, verso 23, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são, está escrito aí? Aqueles a quem lhe perdoardes os pecados lhes são perdoados, aleluia. E aqueles a quem o retiverdes lhes são. Você não vê ninguém pregar isso, né? Porque quem é o homem que pode dizer: eu estou cheio desse Espírito? Deixa eu te contar uma história, já vamos encerrar. Partimos para uma casa, fazendo a libertação de uma moça, clamando a Jesus naquela noite, as horas se passaram, e os demônios não iam. Eu havia lido esse texto, e o Senhor tinha trazido ao meu coração esta palavra. Reuni os irmãos, a equipe de obreiro que estava comigo naquele dia, olhei para aquela jovem e falei: diz a palavra do Senhor. Eu sei a vida que eu levo. E o Senhor diz na sua palavra que aquele que tem o Espírito de Deus pode perdoar pecado. Não porque o homem tem capacidade disso, mas o Espírito que está nele tem essa vontade de te perdoar. É o Espírito Santo. Em Mateus 18 está escrito que o que é concordado na terra está concordado no céu. Está ligado, ligou aqui, ligou lá. Nós estávamos em várias pessoas, eu li o texto, falei: irmãos, diante de Deus, os irmãos estão de acordo de perdoar o pecado dessa jovem?
Eles olharam para mim e falaram: sim, pastor, nós estamos de acordo, em nome de Jesus, segundo tua palavra, seus pecados dessa moça é perdoada. Satanás, você ouviu, ela não carrega mais pecado sobre ela, ficou liberta para a glória de Deus. Eu olhei para a palavra e falei: verdadeiramente, falei: Senhor, o homem não perdoa, o Espírito Santo me fez lembrar da palavra, e ele dizia dentro de mim: eu quero te perdoar. A mensagem que você ouve hoje é para você levar dentro do teu coração perdão. Mas vai para que não te sobrevenha. Está avisado. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Feche os seus olhos e estenda suas mãos para cá. Abra bem os seus ouvidos. Nessa noite, alguém que ouviu esta palavra se afastou dos caminhos do Senhor e gostaria de voltar para Jesus, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Alguém que não reconheceu Jesus como suficiente Salvador da sua alma, se assim quiser fazer nessa noite, eu te convido a vir aqui à frente. Aleluia. Iremos orar por você. Glória a Deus. Alguém para se unir com esse ministério? Glória. É só vir aqui à frente. Nós iremos orar por você. Glória a Jesus. Aleluia. Glória. Vai reconciliar? Reconciliar aqui. Abre seu nome. Glória a Deus. Fala seu nome completo. Rodrigo de Barros Teodoro. Fala: hoje Hoje eu me reconcilio com Jesus, diante de toda essa igreja. Senhor Deus, está aqui essa alma amada, Senhor, valiosa para ti, Jesus. No dia chamado hoje, Senhor, Pai, confirma, Senhor, reescreve, Senhor, o nome dele no livro da vida. Dá força para ele, Senhor, perseverar na caminhada. Ajuda ele, Espírito Santo, a partir de agora, Senhor. Pai, que esta alma, Senhor, receba a força do Senhor. Acampa teus anjos, Senhor, em volta dele. Confirma, Senhor, sobre ele, Pai, as tuas bênçãos e dá vitória para ele, Pai. E que a partir de agora, Senhor, ele venha ter, Senhor, o encorajamento do Senhor para enfrentar, Senhor, todas as adversidades, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Assumir? Fala seu nome completo. José Roberto de Moraes Fortunato. Maiara Vilela Fortunato. Glória a Deus. Os irmãos vão estar se unindo com esse ministério hoje. Estenda as tuas mãos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos, Senhor, estas almas, Senhor, debaixo, Senhor, das tuas mãos e debaixo da oração desta igreja. E peço ao Senhor, meu Pai querido, que a partir de agora o Senhor venha guiá-los, o Senhor venha dar força, o Senhor venha livrar de todo o perigo, de todo o mal, Senhor. Abençoa eles, Pai. Guia eles debaixo das tuas potentes mãos. Senhor, acampa os anjos, Senhor, em volta de toda a família, Pai. Senhor, que a partir de agora, Senhor, toda a luta que eles têm passado, Senhor, nós colocamos debaixo da oração dessa igreja, Senhor, e lutamos com eles, Pai. Assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Eles são corajosos, né, irmãos? Fala assim para eles: irmãos, vocês vão conhecer o pastor a partir de agora. Glória a Jesus. Irmãos, Louvado seja Deus. Jesus, ele tem ensinamento para todos nós. Se apegue com a palavra. Não é questão de ministério, é Jesus. Se apegue com Jesus. Aleluia. Se fortaleça em Cristo. Amém?
São 9h15. O culto nessa noite ele se encontra encerrado. Nós iremos começar a oração por cura e libertação. Quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus. Nós vamos pedir isso a Jesus. Não é o homem que faz, é Jesus. Então iremos pedir ao Senhor. Então quem tem essa fé, fique conosco para estarmos orando. Irmãos, muitas das vezes você olha e você fala assim, só estamos nós. Tem muita gente que através do YouTube está sendo curado. Testemunhos chegando. Temos outros países acompanhando. Muitas das vezes, na maioria dos cultos, temos aqui mais de 1000 pessoas assistindo. Às vezes você diz, parece que é para mim. Tem mais uns 100 lá do outro lado do mundo que está dizendo, parece que é para mim. Aleluia. Mas eu te garanto que Jesus é para todos. O problema é que nem todos querem Ele, né? Um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor é uma pessoa assim, interessante. Eu falei assim, que sentido? Fiquei alegre. Ele falou assim, o senhor vem, o senhor dá com uma mão, joga um pau de água fria com a outra. Eu falei, ele falou, rapaz, é para deixar o desejo de buscar mais, né? Se apegue com Jesus, ore, não só aqui, mas ore na sua casa, incessantemente, a Bíblia diz. Busque no Senhor. Amém? Amém. Abra suas mãos em nome de Jesus. Os obreiros vão estar passando, vão estar orando por vocês, tá? Não se preocupe. Não quero receber a mão, é só fazer assim pro obreiro assim, ó. Não bata no obreiro, só levanta a mão assim. Amém? Glória a Deus. Mas vamos orar. Apresente sua família. Apresente as pessoas necessitadas, com problemas espirituais, com enfermidades, problemas espirituais. Você que começou a passar mal na oração, venha aqui para frente. Não se envergonhe, irmãos. Venha para frente. Aleluia. Amém? Abra sua boca aí, obreiros. Abra sua boca, irmão, irmã. Pede a Jesus. Peça com tua boca o milagre que você está precisando. Que teu filho, tua filha, no teu casamento, na tua vida financeira. Porque Deus é fiel para curar, Deus é fiel para libertar. Só Jesus faz a grande obra. Somente Jesus tem o poder para curar, para fazer coisas extraordinárias no meio da tua família. Senhor Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui o Senhor nós oramos e pedimos ao Senhor, Pai amado, que o Senhor venha operar agora sua maravilha, prodígio, que o Senhor venha operar libertações, Pai querido. Entra, Santo Deus, com um grande livramento, com a tua obra maravilhosa agora, Pai. Obra essa, Senhor, de libertação, obra essa de cura, desfazendo agora os trabalhadores imundos das trevas, aonde a bruxaria, aonde a magia, aonde a perseguição espiritual. Senhor, repreenda, Jesus amado, agora todos os espíritos das trevas, todo espírito que quer oprimir a alma do irmão, da irmã, Pai, todos aqueles que tiveram o seu nome levado nas encruzilhadas, mata, cachoeira, em nome do Senhor Jesus, vai repreendendo agora, quebrando, Senhor, os cativeiros, quebrando as amarras, Senhor, todas as obras, Senhor, que vem de principado, potestade, toda a luta, Senhor, que esta vida tem passado, em nome de Jesus, Senhor, vai repreendendo agora, Senhor, toda tristeza no coração, angústia na alma, fiel é o Senhor para dar o livramento, Pai querido, nesta noite, joga por terra a obra, Senhor, de todo espírito que está trancando, que está impedindo, Pai, Senhor, confirma, Senhor, a palavra da libertação hoje, confirma na vida dele, na vida dela, Pai, em nome de Jesus, Senhor, quebra o jugo de Satanás, quebra, Senhor, as obras malignas que foram mandadas na família, nos projetos, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai abençoando, Pai, agora, aos irmãos que estão em oração, em todos os outros lugares, cidades, estados, Senhor, entra com providência, aonde tem pedido, aonde tem clamado, Espírito Santo de Deus, vai operando maravilha agora, aonde esta enfermidade, Senhor, tem lutado com esta pessoa, aonde esta enfermidade ficou alojada, em nome de Jesus, o Senhor vai tirando agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai repreendendo agora toda macela do inimigo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, quebra, Senhor, os cativeiros, quebra, Senhor, agora toda opressão, aonde tem macumba levantada, aonde tiver, Senhor, espíritos oprimindo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de
de Jesus, Senhor. Começa a operar agora. Desce fogo, Jesus, no meio da igreja. Coloca um anjo de libertação agora. Anjo esse, Senhor, passa ferindo agora. Onde houver espírito, obra mandada, obra riada. Onde houver, Senhor, trabalho da calunga. Aonde houver, Senhor, aleluia. Onde está aquela pomba gira com nome, Senhor, meu Deus, aleluia. Senhor, de Maria Padilha, Maria Mulambo, vai em nome de Jesus, Senhor, queima, repreende, Senhor, vai confirmando agora, o anjo vai passando, vai jogando por terra em nome de Jesus, tirando toda a força, tirando toda a opressão agora, Senhor, aonde tem vela acesa, olha aí, Jesus, vela vermelha, vela preta, vela amarela, foi acendida, Senhor, o sapo está com as costas rasgadas, Jesus amado, colocaram alfinetes nas costas daquele sapo, Senhor, para poder oprimir a vida desta pessoa, mas a poder no nome de Jesus, Senhor, para confirmar agora o grande livramento, Senhor vai repreendendo a opressão do diabo nesta alma, Senhor vai libertando, Jesus, põe tua mão santa agora, Senhor. Enarabasuri kalamaya se aramanturi kandarai orianta labasuri kandarai aramanturi kandarai ore mandou em nome de Jesus toda obra do inimigo, toda obra maligna espiritual dentro daquela casa, Senhor, agora é a hora, Pai, sujeita, Jesus amado, toda obra do inimigo agora, espíritos imundos, em nome de Jesus, Senhor, joga por terra, Jesus, joga por terra agora, o que está lutando, o que está oprimido, Senhor, essas grades, essas cadeias, Jesus, quebra agora, quebra agora, Jesus, vai confirmando o grande livramento, agora, Jesus, faz cair por terra, remandará sore, rebacandará sébia, alabandeire mandou, em nome de Jesus, vai repreendendo agora, entidade maligna, a poder no nome de Jesus agora, espírito de suicídio, o que foi mandado na catatumba, tem nome de 7 catatumbas, remandar a sébia, pomba gira que vem girando, vem rodando no meio da igreja, em nome de Jesus, anjo de libertação, vai passando a espada agora, Senhor, aqueles que tiveram nome, que foram levados, Senhor, na encruzilhada, foi arriado ali, Senhor, para colocar, Senhor, meu Pai, opressão, para colocar, meu Pai, obras ali, Senhor, para destruir, Senhor, a felicidade, para destruir os filhos, para oprimir a casa, em nome de Jesus, Senhor, vai repreendendo, em nome de Jesus, onde houver macumba, Jesus, onde houver feitiçaria levantada, trabalhos escondidos, Pai, vai revelando para a igreja, Jesus, vai revelando, Senhor, agora para a igreja, Senhor, revela, Espírito Santo, dos teus servos, Senhor, não deixa, Senhor, nada escondido, não deixa nada oculto, Senhor, entra, Jesus, com grande providência, com grande milagre, do alto da cabeça, a planta do pé, Senhor, vai curando, Senhor, vai libertando agora, Jesus, o Senhor é fiel, vai libertando dessa enfermidade, Jesus amado, toca, Senhor, é do alto da cabeça, a planta do pé agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, não deixa, Senhor, obra, Senhor, maligna, arriada, não deixa nada escondido, Jesus, confirma o livramento na casa, confirma o livramento no trabalho, confirma o livramento dentro da casa, no casamento, Senhor, livra, Jesus, do acidente agora, livra, Jesus, das perturbações da madrugada, livra, Senhor Jesus, de todo mal, de toda opressão, Pai, nós te pedimos agora, Senhor, Calabanda orar, Surian, Alamandará, e candará sébia, e camantore camasso, Elemantore maia sébia, fica atento aí, obreiras, aleluia, remantore candaço, aleluia, enfermidade que foi mandada no corpo, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, vai desaparecendo agora. Tumores, câncer lançados sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, vai saindo agora. Vai desaparecendo agora. Toda obra do diabo, toda obra maligna, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Tem 3 pessoas aqui que estão com nome em trabalhos de feitiçaria. Mas fiel é Deus para confirmar o livramento. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqueles que Glória a Jesus. não se sentiram bem, passaram mal na oração, vem aqui à frente do altar. Aleluia. Não demore, vem aqui à frente. Louvado seja Aleluia. Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Vem aqui. Glória a Deus. Senadora. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Tem mais gente, diz o Espírito Santo de Deus. Passou mal na oração. Tem mais pessoas. Essa é a hora, quer vir? Em nome de Jesus Cristo. Não é eu que liberto, não é eu que opero, quem opera é o Espírito Santo de Deus, é Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais uma pessoa, isso, Maia Célia. Ah, sim, agora está completo. Fica aqui tudo na frente do altar, vem aqui na frente do altar, vem aqui, isso. Abram as mãos. O Senhor disse para mim que nessa noite feitiço vai ser quebrado aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. 3 pessoas que estão com o nome na macumba não está aqui, viu? Tá aí, ó. Meu Deus. Tem 3 pessoas aí que estão com o nome na feitiçaria. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas fiel é Jesus. Creio, Pai amado. Ele tem o prazer de nos ajudar. É, Jesus. Santo. Encoste mais, irmão. A igreja estende a mão aí. Namandou. Aleluia. Jesus. O anjo do Senhor que está aqui dentro, Senhor. Anjo esse de libertação e de guerra, Senhor. Entra agora, Senhor. Ajuda, Jesus querido. Manda teu anjo lá naquela encruzilhada, Jesus. Onde o nome desta mulher foi levado, Jesus amado. Vai anjo, vai anjo. Senhor, vai lá anjo. onde levaram o nome dela, Senhor. Vai anjo, vai Destaca teu anjo, Vai Senhor, anjo, vai anjo. para tirar o nome dela Vai daquele até lá. lugar, Senhor. Vai anjo. Mandará sebe, em nome de Jesus. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Espírito imundo, o que foi oferecido para você naquela encruzilhada, o que te foi mandado, Aqui, mano. Cura sai mesmo. de lá agora. Destrói esse guidá lá em nome de Jesus. O anjo que está lá, esmiuça agora. Era sorebandas. Em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai da glória. Esse espírito entrou por algo oferecido, algo que deram para você e você comeu. Essa magia, ela entrou através disso. Põe a mão na barriga. Há poder no nome de Jesus. Com teu trabalho desfeito, sai de dentro desta mulher agora. Pega tudo que é teu, Em nome de Jesus. toda obra que foi mandada. Você adoeceria esta mulher, levaria ela a ponto de desespero. A igreja estende a mão. Espírito, foi o último dia na vida dela. Você vai sair de dentro Em dela, nome de Jesus. vai sair da vida desta mulher, não vai oprimir mais. Estende a mão, toda a igreja diz assim: Espírito imundo, Espírito imundo. essa igreja Essa igreja ordena, ordena. saia de dentro dela, Saia de dentro dela. da casa dela, Da casa dela. da vida dela. Da vida dela. Pega tudo que é teu, Pega tudo que é teu. para nunca mais voltar. Pra nunca mais voltar. E em nome de Jesus, Em nome de Jesus. sai. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Abre a mão, irmã. A partir de hoje, tua vida vai seguir. Glória a Deus.
Diz para ela que toda feitiçaria já está esmiuçada, está desfeita. Em nome de Jesus, recebe teu livramento. Estende a mão. Encosta aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, quebra toda obra maligna na vida desta jovem. Obra de Ogum. Espírito de Ogum. Que tem acompanhado ela. Em nome de Jesus. Vai sendo repreendido agora. Senhor, tira do encalço da alma dela, Senhor, toda perturbação. Toda obra mandada, arriada aqui, Senhor. Todo trabalho que foi feito, Senhor, contra aquela casa, contra a família, seja repreendido. Em nome de Jesus, a igreja estende a mão, diz comigo assim. Todo feitiço lançado contra a vida dela, seja desfeito, agora, em nome de Jesus. Amém. Teu nome estava enterrado no cemitério. O trabalho que foi feito, levaram o teu nome e colocaram num crânio seco, para você chegar à loucura. Recebe o livramento em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Abra a mão. Glória a Deus, aleluia. Jesus, Senhor Jesus, liberta essa alma, Jesus. Tira, Senhor, tudo aquilo que não presta, toda perturbação. Vai confirmando o livramento sobre ela, Jesus, agora. A igreja diz assim comigo: toda obra maligna, seja desfeita, em nome de Jesus. Espíritos imundos, em nome de Jesus. Sai. Recebe, filho, o livramento. Abre a mão. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Levanta a mão assim. Glória a Deus. Firme. Glória a Deus. Se pode andar sério. Sai da calunga. Que na banture nara séria. Sai de lá agora. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. O anjo que está destacado junto dessa igreja hoje, vai lá, fere esse espírito que está lutando com ela. Era mandurenia que ele mandara so Ramae Urabakena Surianda. Fere ele lá. Ramanduri Mendie. Em nome de Jesus. Tira o nome dela de lá agora. Hasuri Kamas. Pega o que é teu, Espírito. É uma ordem em nome de Jesus. Pega tudo que é teu. Tudo que você recebeu para oprimir a alma dela. Se mande. A igreja diz assim: por um caminho você veio. Por um caminho você veio. Por 7 você vai sair agora. Por 7 você vai sair agora. E nunca mais. E nunca mais. Você volta na vida dela. Você volta na vida dela. A igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Ordena. Espírito imundo. Espírito imundo. Para nunca mais voltar. Para nunca mais voltar. Sai. Em nome de Jesus. Sai. Em nome de Jesus. Sai. Em nome de Jesus. Sai. Dá um abraço nela, obreira. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus, aleluia.
Meu irmão Binho, ele levanta a mão. Levanta a mão, filho. Isso, oh glória. Então não está saindo do terreiro hoje. Recebe o livramento. Santo Deus, fiel. Diga assim, misericórdia, Deus. Misericórdia, Deus. Beto, teu nome está no terreiro, filho. Vejo uma foto tua e alguém dizendo, aleluia, não vai ficar lá. Eita glória. Jesus. Vai queimando, Jesus. Fala para ele que hoje eu estou dando um livramento para a alma dele. Recebe porque não te toca, está desfeita em nome de Aleluia! Glória a Deus. Oh, santo é o teu nome, Deus, aleluia. Às vezes não dá para entender porque que a gente passa por certas coisas. Glória. Existe um momento na vida que a gente passa por confusão mental e a gente não é louco. A mente vai e volta. A gente pensa fazer 10 coisas, mas se arrepende das 10. Glória. Às vezes a gente se encontra num estado deplorável como ser humano. E quando a gente para a mente no lugar, a gente fala, Jesus, me ajuda. É assim? Tem hora na vida que dá vontade de sumir no mundo. Se a gente parar para pensar o que é a vida, só sofrimento. Aleluia. Então tem que ter algo para alegrar a nossa alma. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Aí olhamos para Deus, vivemos um dia de paz, de sorriso, para compensar os dias de guerra. Irmãos, tem livramento para nós. Aleluia, Deus. Louvado seja. O diabo lutou muito com você esses dias, meu irmão. O trabalho é para você desaparecer, sumir, desistir de tudo. Sair da igreja, deixar tudo embora. Eu vejo esse irmão na rua, como as pessoas que se encontram em situação de rua, eu vejo esse irmão. Porque o diabo gritou alto no coração dele. Mas o Senhor deu o livramento e repreendeu esse mal, Luiz. Senhor mesmo. Irmão Luiz, esse de 2 metros de altura aí na porta. Recebe o livramento. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Eu tenho uns minutinhos antes da última oração. Eu estava chegando na igreja, irmão, onde eu escutei um pregador dizer assim, o diabo vai lá na porta do teu trabalho. A gente fala de diabo, você não pode falar, viu, irmão? Os espíritos vão lá na porta do teu trabalho, lá vai te perturbar. Você fica atento. 7 dias, daqui 7 dias você marca, vai acontecer. Ao sair da igreja, eu comecei 1º dia, tá esperando. 2º dia, esperando. 3º dia, falei, do 4º não passa. 5º dia, falei, eita, amanhã já é o 6º, vai vir. 6º dia, e nada. 7º dia, não chegou. Eu falei assim, misericórdia. Falei, não vai vir mais não. Eu estava esperando. Quando chegou, no 8º dia, apareceu. Irmão, veio numa mulherzinha de idade, braba que só, parecia o Hulk transformado. Ela olhava para mim e falava assim, me bata. Eu falei assim, como? Olha a idade da senhora, se eu dou um murro na senhora, eu vou preso. E ela vai, você não tem coragem. Eu falei, eu tenho mesmo não, mas a vontade, irmão, vontade era o que não faltava. E eu lembrava daquele irmão falando, ele vai lá, ele vai te perturbar.
Mas você vigia. Sabe por quê? Ela fazia uns trabalhos e eu fui lá na igreja e falei para toda a igreja orar para tirar ela da mão do diabo. Irmãos, eu segurava no pet box assim, falava, bom que nós fosse amigos. E ela olhava para minha amiga, uma ova, me bata, seu covarde. Eu falava, não vou bater não. Deu 30 dias. Mudou. A última tentativa dele era, se você bater, se você fizer algo, não vai valer nada o que vocês pediram na igreja. Não adianta a gente pedir algo para Deus, irmão, e lá fora tomar atitudes que não podem. Jesus. A gente vem e fala, Senhor, salva, cura, faz isso. Aí a gente chega lá em casa chutando tudo, brigando com todo mundo. Pode não. Irmãos, a gente sai daqui orando e continua em... Mas lá em casa não tem culto. Mas eu tenho certeza que o Senhor quer estar do teu lado. Aleluia. Isso é para todos nós. Papai, aleluia. Mas tem gente que não deixa ele fazer morada. Mas dá para deixar. Na última oração, não fui revelado, mas tem uma enfermidade, tem uma dúvida dentro de você, tem tido sonhos com coisas ruins, a casa está dos avessos, só confusão, só intriga. Vem aqui à frente, essa oração é para você. Tem ninguém, está todo mundo com a vida boa, glória, aleluia. Se tiver é a hora, se não tiver é a hora também. Pastor, nada dá certo, financeiro foi lá embaixo, o senhor vai orar para me ganhar dinheiro? Não, para ganhar dinheiro eu vou dizer para você ir trabalhar. Vai trabalhar. As outras falam assim, mas tem gente que ora, mas a Bíblia diz, vai ter com a formiga, o preguiçoso. Aleluia. Às vezes as pessoas me pedem para orar por umas coisas, ai, doeu meu dedo, falei, doeu, daqui a pouco passa, só o dedo. Irmãos, a gente tem que saber por o que a gente está orando. Tem gente que pede oração por coisa que não tem sentido. Tem coisa que nós pode fazer, tem coisa que é só mão de Deus. Jesus. Amém? Amém. Igreja diz assim, espírito de confusão. Espírito de confusão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai sair hoje. Você vai sair hoje Da casa dos irmãos. da casa dos irmãos. Espírito imundo. Espírito imundo Que trabalha na enfermidade. que trabalha na enfermidade. Sai agora. Sai agora De todas as áreas. de todas as áreas Que tem trabalhado na vida deles. que tem trabalhado na vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito que tem trazido a derrota. Espírito que tem trazido a derrota. Saia em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Agora. Agora. Ele mandou sobre eles. Santo é o teu nome. Sandra, tem um espírito, ele é um espírito chamado de espírito de assassinato. Eu vejo ele claramente, ele passa na porta da casa, ele vai na frente. É o teu nome. Abre a mão. Jesus está dizendo que ele sai de lá hoje. Tá? Nome de Jesus. Jesus, cada irmão, irmã que aqui se apresentou, Senhor, os espíritos que aqui nós pedimos, tira, Jesus. A confusão, todo mal, todo laço, tudo aquilo que tem vindo contra a vida deles, para a casa deles. Senhor, repreenda nessa hora. Jesus, amado. Em nome de Jesus, Salva. dá o livramento, dá o escape. Ô, Senhor. Eles possam sair daqui cada parede, parede. Visita, Visita, cada abençoa a vida da família, Jesus, os projetos. Cobre com Senhor, ele confirma a bênção e a vitória. Meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, nos resta a oração da fé. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos aqui presentes. Mas eu quero fazer um pedido para os irmãos.
Pode pedir? Os irmãos põem a mão no bolso. Põe aí. Eita. Eles não ficaram mais com medo não, eles já sabem. Jesus não quer seu dinheiro. Papai, aleluia. Não. Mas essa mão que você tem usado só para conquistar coisas materiais, estende ela. Glória a Jesus. Convida uma alma que está necessitada. Papai da glória, aleluia. Convida uma alma que está endemoniada. Uma alma doente. Pede a Jesus. Faz um esforço. Sabe? Muitas igrejas não querem mais pessoas com problema espiritual. Traz para cá. A nação de Cristo está com a porta escancarada aberta. Glória a Deus, papai. Ora por isso. Sabe quantos jovens estão depressivos? Meu Deus. Quantas famílias, quantas mulheres depressivas? Papai. Quantas amigas de vocês têm chegado em vocês e têm dito que não aguenta mais o sofrimento, a tristeza? E muitas das vezes é um espírito que está por trás daquilo. Verdade, E muitos irmãos, não é porque não tem fé, é porque tem vergonha de pedir. Jesus, tira. Se eu pedir, vão pensar o que de mim? Traz para cá que eu peço, tem coragem, não tem vergonha não. Eu peço, irmãos. Aí eu falo para vocês pedir junto. Mas nós pedimos todo mundo junto. Glória E o nome de Jesus é glorificado. Glória a Deus. Irmãos, não é nós que faz, é Jesus. É o Espírito Santo. Se nós tiver a mesma fé, se nós tiver no mesmo propósito, o Senhor faz coisas tremendas. Pede para Ele. Saia daqui hoje pedindo a restauração de tudo na tua família, de tudo. É que muitos só pensam no financeiro. Saia daqui com pensamento, eu quero paz. Aleluia. E você vai ver que quando a gente tem paz, irmãos, tudo vai bem. Tudo. Não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Uns falam para mim assim hoje: cara, você é muito sossegado. Eu falo, não, eu tenho paz, filho. Mas você não vai terminar o serviço. Mas eu estou descansando, como vou terminar? Se eu estou parado, eu não estou trabalhando, uai. Mas falei, por isso que eu estou na presença de Jesus. Não sou mais escravo. Mas desse jeito não se preocupa não. Irmãos, olhe para Deus. Cada um que está aqui, saia daqui hoje firme em Jesus. Pastor, mas eu sou fraco, eu erro tanto. Mas vai ser forte. Em nome de Jesus. Vai vencer. Amém? Amém. Abra as mãos. Deus Pai, em nome de Jesus. Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Jesus querido. Não venha sair daqui essa Meu noite, Deus, Senhor, meu Pai. sem a tua misericórdia, a tua graça. Que a tua bondade, o teu amor seja sobre a vida deles. Livramentos. Senhor, livra de todo perigo, de todo mal, de todos os laços, de todas as obras malignas. Abençoa, Senhor, a família, os projetos. Joga por terra todo impedimento agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu declaro paz sobre a vida deles, para que eles tenham a oportunidade Na vida de cada um, Jesus amado, que o Senhor esteja sempre, Pai amado, ajudando o Senhor na caminhada. Segura na mão de cada um deles. Deixa, Senhor, Visita os filhos que aqui foram apresentados, esposas, toda a família. Aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui, mas, Senhor, através da fé de cada um deles, que sejam alcançados e livres de todo mal, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor.